Ó, aqui eu resolvi falar para vocês um pouquinho dos tipos de fraturas de fêmur. A gente vai ter uma fratura ali que eles chamam, aqui ó, deixa eu acompanhar aqui na canetinha, peraí. Aqui é o fêmur normal, tá? Nessa primeira imagem. Aqui a gente já tem uma fratura transversal, uma fratura que eles chamam de traço simples, é uma fratura relativamente tranquila, né? E eles chamam de fratura metafisária, porque quebrou na metade do fêmur. Eu tenho as fraturas proximais, fraturas distais, e vocês vão entender um pouco mais a respeito sobre isso, tá? Aqui já é uma fratura exposta. Vinícius, o que é uma fratura exposta? Quando há uma exposição, uma ruptura, ok? Há uma ruptura. O osso, ele quebra, rompe a musculatura, face muscular, a pele e fica exposto, tá? Existe uma... Aí isso daí já vai entrar em outros tipos de classificação. Classificação grau 1, grau 2, grau 3, puntiforme, e por aí vai. Atenção, quando tiver esse tipo de fratura e você vê só uma pontinha ali na perna do paciente, a probabilidade dele ter tido uma fratura exposta é muito grande. Às vezes ele rompe, dá uma espetada lá na pele e o osso volta. Não necessariamente a fratura exposta, o osso vai estar para fora. A exposição dita dentro da ortopedia de fratura exposta é quando há uma comunicação do meio externo com o meio interno. Não necessariamente é o osso para fora, é o osso quebradaço para fora. Não é isso, tá? É quando há uma comunicação. O osso quebrou, ele rompeu ali musculatura, face muscular, tecido subcutâneo e pele, e às vezes ele está lá dentro. Porque o trauma, a energia, fez com que o osso quebrasse e voltasse para o lugar, e não fizesse ali o osso estava para fora. Mas ele fez uma fratura exposta, tá? Eu vou ter uma fratura oblíqua, que é esse caso aqui, tá? Essa fratura oblíqua é uma fratura que não tem desvio. Quando não tem desvio, a fratura continua ali alinhada, ela só precisa ser colocada uma placa ali para poder fazer o processo de osso-integração ali, consolidação óssea. Nessa terceira foto aqui já, na verdade, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, que é o deslocamento oblíquo. É quando eu tenho uma fratura oblíqua, porém há um desvio. Esse caso de tratamento já é um caso mais chato, mais difícil, demanda às vezes você ter que abrir o foco de fratura do paciente, tá? Às vezes você tem que abrir o foco de fratura para poder ajudar no processo da redução. Uma fratura oblíqua, se ela estiver alinhada, você não precisa abrir o foco de fratura. Você vai abrir na região ou ali trocantérica ou na fossa trocantérica, isso vai depender do tipo de tratamento que cada paciente vai fazer, tá? Vai depender muito. Vamos lá, presta atenção. Eu vou ter um fêmur normal, uma fratura transversal, que é um traço simples, vou ter uma fratura exposta, eu já te expliquei, fratura oblíqua e fratura oblíqua desviada. Aqui está deslocada, mas normalmente eles chamam de desviada. Qual que é a diferença de eu tratar uma fratura oblíqua e uma fratura deslocada oblíqua ou desviada? Tudo. Por quê? Vai ter momentos em que pode ser que eu tenha que abrir o foco de fratura. Para quê? Para que a gente entre com a mão, entre com as pinças de redução e consiga fechar, ganhar o alinhamento e o comprimento da perna, certo? Pegou o código? Essa é a parada. Eu vou ter essa forma de tratamento. Então você consegue se antecipar. Putz, ali acho que ele vai abrir, precisa de fazer tração, vai ter que passar um fio guia. Pô, preciso tracionar, vai ter que abrir, vai precisar de uma pinça de redução, vai precisar de um loma, vai precisar de um lombote, vai precisar... Enfim, tá? Ele vai usar placa. Então, já que está muito desviada, é uma fratura uma oblíqua muito desviada, tem uma asa em borboleta, então vamos botar uma placa. Então não vamos abrir, vamos botar uma placa em ponte. Tudo isso, você precisa entender. Tá? Tudo isso você precisa entender. Aí aqui, a gente já vai ter uma fratura que a gente chama de fratura cominutiva, tá? Ou cominuta. O que é uma fratura cominutiva? Ou cominuta, como está aqui na imagem. Eu conheço como fratura cominutiva. É vários fragmentos, tá? Vários fragmentos. Por exemplo, um tiro. Já vi isso acontecer. O paciente tomou um tiro na coxa. Pau!
o osso explodiu. Ele ficou totalmente cominutivo. Ah, Vinícius, qual é a forma de tratamento? Normalmente pode ser que eles coloquem uma placa em ponte, que não tenha necessidade de abrir o foco de fratura. Tentem ganhar o alinhamento e o comprimento. Se for muito cominutiva, tá? Por exemplo, eu fiz uma fratura da minha clavícula cominutiva. E o cirurgião, os ortopedistas, eles colocaram parafusos interfragmentários. Eles começaram a montar, porque dava, tá? Para montar, e depois eles colocaram uma placa por cima. Dependendo da fratura, se for muito pedaço, a gente não consegue tratar. Montar com parafusos interfragmentários, ok? Aqui, a gente já vai partir para uma fratura segmentada, ou seja, ela tem 2 segmentos, né? Normalmente eles chamam às vezes isso de fratura em asa em borboleta, faz tipo uma asazinha ali, e eu tenho 2 segmentos, ela quebrou em 2 locais. Aí, forma de tratamento: alinhamento, comprimento, redução, haste ou placa. A gente vai falar sobre isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Existe uma questão, gente, prega aqui, que não está nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Ó, vamos ver esse primeiro aqui, ó, o fêmur normal aqui, ó, esse do início. Existe uma fratura que eles chamam fratura de joelho flutuante, que é quando o paciente ele quebra aqui, ó. Aí pode ser um traço transverso, oblíquo, cominutivo, seja lá o que for, e ele vai quebrar aqui embaixo, ó, também, ó. Ele quebra a tíbia e a fíbula e quebra o fêmur. Aí o joelho fica flutuando. Aí é um outro tipo de tratamento. Você precisa dar conta de entender o que é isso, para você se antecipar ao procedimento. Tudo isso você precisa estar ligado, tá? Por exemplo, o ortopedista, quando ele olha o raio-x, ele já começa, tipo, vou usar isso, vou usar aquilo, vou montar isso, vou montar aquilo, vamos tentar fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos usar parafuso assim, vamos usar parafuso assado, vamos usar placa bloqueada. Tudo isso você precisa saber, tá? Aqui a gente vai ter uma fratura por avulsão, ó, bem pequenininha, em região de côndilo lateral aqui do fêmur, tá? Quando há uma avulsão ali, forma de tratamento: pode utilizar um fio de Kirchner, pode utilizar um parafuso, alguma coisa desse tipo, pode utilizar para poder voltar com esse fragmento aí, tá? Aqui é uma fratura em espiral, que é quando ele quebra em espiral, tá? Normalmente quando o paciente ele faz um trauma e tem rotação, tá? Fraturas em espirais, elas estão ligadas à rotação. Você precisa entender isso, tá? Teve uma vez que eu estava estagiando como acadêmico de cirurgião bucomaxilo, na época no Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Chegou um paciente e era processo de triagem. E chegou um senhorzinho deitado na maca. E foi muito engraçado eu contar essa história aqui para vocês. E é o que eu quero falar nessa questão também de fraturas aí relacionadas ao idoso, tá? Essa daqui, só lembrando, é uma fratura espiral. Aí, esse idosozinho chegou e eu olhei para ele, e tinha uma colega comigo que também era estagiária. Eu virei para ela e falei assim: esse cara fez uma fratura de colo de fêmur. Aí ela olhou assim para mim, ela falou assim: mas como você sabe? Ele acabou de chegar na ambulância. Presta atenção, galera. Ele acabou de chegar na ambulância. Como é que você sabe que ele fez uma fratura de colo de fêmur? Por quê? Você entende o trauma. Quando você entende o trauma, você olha para o membro e você já sabe. Foi o que eu falei, ó. Fratura em espiral é quando tem rotação. Como que eu sei que teve uma fratura de colo de fêmur? Como que eu descobri não, né? Como que eu sabia que era uma fratura de colo de fêmur daquele paciente? Por quê? Ele estava com o membro encurtado, se eu não me engano, era a perna direita dele, estava encurtada, né? E rodada, externo. Ou seja, ele estava com um pé assim e outro assim. Isso é clássico de fratura nessa região aqui que eu vou marcar aqui para vocês. Ó. Fratura trocantérica. Subtrocantérica, fratura trocantérica, fratura de colo. Muitas pessoas falam isso. E na hora que fez o raio-x, eu falei, olha lá, fratura subtrocantérica. Né? Ou seja, acima do trocante, ou fratura de colo. Em alguns casos também pode ter aqui, ó, nessa região. Tá? Isso é muito comum. E essa última aqui para finalizar esse slide aqui com vocês é a fratura em galho verde. O que é fratura em galho verde? Normalmente, fratura em galho verde é a fratura que acontece em criança, tá? É a fratura que acontece em criança. É como se você pegasse um galho verde e quebrasse. Na verdade, ele não quebra, ele faz aquele estiramento e volta para o lugar,
Então, essa é a fratura em galho verde.